operações entre conjuntos, para a gente entender como é que funciona. Vamos começar logo essa aula para a gente entender. Então, a primeira operação que a gente vai ver é a união de conjuntos. Então, para a gente entender, olha só, a definição diz o seguinte: dados os conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, preste atenção. Aqui, quando a gente fala de união, a gente vai estar unindo todos os elementos que estão pertencendo a A ou pertencem a B. Esse ou aqui quer dizer que se tiver em A ou se tiver em B, vai fazer parte do resultado. E aí a gente tem a forma de representação, olha só, A união B. Esse símbolo bem aqui, que é o símbolo de união, tá? Então, já grava logo esse símbolo aí, é mais um símbolo para vocês lembrarem. Então, A união B vai ser igual a quê? X. Lembra que esse X ele representa qualquer valor. Então, X tal que X pertence a A, ou seja, vão ser todos os elementos de A, ou X pertence a B, todos os elementos de B. Então, tudo que estiver em A ou estiver em B vai fazer parte desse resultado. Beleza? Então, para a gente entender melhor, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui dois conjuntos A e B. O conjunto A ele é composto pelos números 2, 3, 5 e 7. O conjunto B, 0, 2, 4 e 6. Como são todos os elementos que estão em A ou os que estão em B, então vai entrar lá para o resultado o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e 7. Eu falei dessa forma só para deixar em ordem, tá? Mas são todos os elementos que estão em A ou os elementos que estão em B. Aí você observa e diz assim, mas o 2 aparece nos dois conjuntos. Eu preciso colocar duas vezes? Não, porque são aqueles que estão em A ou estão em B. O 2 ele faz parte dos dois conjuntos. Então, somente o número 2, basta colocar uma vez, ele vai ser parte desse resultado. Tá? E aí a gente vai para uma representação na forma de diagrama de Venn. Olha só, na representação ficaria dessa forma. O conjunto A não é 2, 3, 5 e 7? Então, está aqui, ó, 2, 3, 5 e 7. Aí você me pergunta, professor, por que esse 2 está aqui no meio? Por um simples motivo. Observa que o 2 aparece nos dois conjuntos. Ou seja, o 2 ele vai ficar aqui no meio porque ele faz parte dos dois conjuntos. Tanto que o conjunto B está aqui, olha, ele é o 0, 2, 4 e 6. Ou seja, toda vez que você for montar no diagrama de Venn, que é esse diagrama, esse desenho aqui, o que você vai ter que fazer? Tudo que fizer parte dos dois conjuntos, você coloca no meio. Por quê? Porque faz parte dos dois. Ó. Pode observar que ele está dentro do B, aqui, e ele também está dentro do A. Tá? Então, faz parte dos dois conjuntos. Então, dessa forma, a gente representa em diagrama de Venn os dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Como ficaria a resposta, então, dessa situação de A união B? A união B vai ser igual a quem? Ó? Que eu falei agora há pouco. Não são todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B, então, os que pertencem a A ou B, então seria 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, juntou todo mundo. Por isso chama-se união, ou reunião também. Em alguns livros você vai encontrar essa palavra também. União ou reunião é a mesma coisa. A representação é esse símbolo aqui. Você vai reunir todos os elementos dos dois conjuntos. Ah, professor, se eu estiver trabalhando com 3 conjuntos, você vai reunir todos os elementos dos 3 conjuntos. Tá? Então, por isso, a gente representa dessa forma. Ó, a união B vai ser igual. A gente coloca o resultado entre chaves. Por quê? Porque isso aqui representa um conjunto e coloca entre chaves, porque o que fica entre as chaves são os elementos desse conjunto. Ok? Então, os elementos do conjunto A união B vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Então, aqui a gente consegue identificar a união ou reunião de conjuntos. Beleza? E aí, uma outra forma de a gente trabalhar com união de conjuntos é quando uma questão pede para que a gente achure a união entre dois conjuntos. Então, aqui a gente tem conjunto A e conjunto B. Vou pegar a caneta aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai achurar, ou seja, o que é achurar? A gente vai pintar, ok? A união dos dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto M, conjunto N. A gente vai achurar aqui, ou seja, a gente vai pintar. O que seria, então? Como é a união entre os dois conjuntos, a gente vai pintar tudo que tiver no conjunto M, o que faz parte dos dois, e o conjunto N também. Ou seja, eu teria que achurar todo o conjunto M, N e o que faz parte dos dois. Ok? Aí a gente tem uma outra situação. A gente vai achurar aqui a união dos conjuntos M e N. Só que olha só essa situação. O conjunto N, ele está dentro, ele está contido no conjunto, ok?
Ah, professor, vai mudar a situação? Não, vai ser a mesma coisa, porque a gente vai reunir os elementos tanto de um conjunto como do outro. Então, a gente vai achurar aqui a parte do M, a parte do N todinha. Então, tudo aqui ó, seria para a gente pintar aqui, para a gente achurar, que seria o resultado da união dos conjuntos M e N. E se eles estiverem separados, professor, não tem nenhum elemento em comum entre eles. Como é que fica essa situação? Se não tem nenhum elemento em comum, a gente vai fazer da mesma forma. São todos os elementos de M, ok? A gente vai achurar aqui, teria que pintar todo, tá? E todos os elementos de N, a gente também iria pintar todo aqui, ó. Seria para a gente pintar tudo. Então, eu teria aqui M e N para a gente achurar aqui. E a gente observa que, na união, basta que eu tenha a reunião ou união entre todos os elementos dos conjuntos do qual a gente está trabalhando. Beleza? Então, essa é a ideia de união de conjuntos também na forma para a gente pintar aqui, achurar a união entre esses conjuntos. Vamos lá. Outro item que a gente vai ver é a interseção de conjuntos. A interseção, a gente tem aqui, ó, dados os conjuntos A e B, a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Observa que lá na união a gente estava falando de OU, e aqui na interseção a gente fala de E. Por quê? Porque aqui tem que pertencer a A e pertencer a B, tem que pertencer aos dois conjuntos. O resultado vai ser o que pertence aos dois conjuntos, isso vai ser a interseção. Então, olha aí, esse aqui é o símbolo de interseção, tá? E aí a gente tem aqui a representação. A interseção B vai ser igual a x. Lembra que x vai ser qualquer elemento, pode qualquer número. X está o quê? X pertence a A e x pertence a B. Ou seja, esse x, esses elementos, eles têm que pertencer a A e B ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho o conjunto A, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? E o conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Aí, o que é que eu vou ter que observar? O que faz parte de A e faz parte de B também. Observa que o 0 faz parte de A e B, então o 0 vai fazer parte do resultado, ele é interseção. O 2 também ó, aparece nos dois aqui, então ele vai fazer parte da interseção. O 4 também aqui aparece nos dois. O 6 aparece nos dois. Aí observa que o 8 aqui do conjunto B não faz parte dos dois. E aqui ficaram de fora o 1, né, o 3, o 5 e o 7, que não faz parte dos dois conjuntos. Okay? Então, como era que a gente iria representar isso aí? Duas formas para a gente representar. Uma delas, pelo diagrama de Venn. Tá? Lembra que o diagrama de Venn é esse desenho aqui, onde a gente tem os círculos, ou na verdade, um desenho fechado para a gente colocar os elementos dentro dele. Okay? Pode ser círculo, pode ser uma circunferência, enfim. É um desenho fechado. E aí, o que a gente vai ver aqui? Os elementos de A são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Foi colocado aqui dessa forma, mas observa que o 0 está aqui. Por quê? Que o 0, preste atenção que o 0 está no meio dos dois aqui. Ó. Por quê? Porque o 0 aparece no A e no B, então ele vem para o meio. É bom a gente até preencher logo essa parte aqui, que fica mais fácil para a gente identificar. Ó. O 2 aparece no A e no B, então já coloca aqui. Ó. O 4 aparece no A e no B, ó. Já coloca aqui. E o 6 aparece no A e no B, então já coloca aqui o 6. Como não tem mais nenhum que se repete, vamos só ver agora, a gente vai ver o que é que tem no restante dos dois conjuntos. Vamos ver no conjunto A. O 0 já foi colocado, então faltou 1. O 1 vem para cá. Ó. O 2 já foi colocado lá no meio, faltou o 3, então o 3 vem para cá. O 4 já foi colocado lá no meio, faltou o 5, então o 5 vem para cá. O 6 já foi colocado lá no meio, então faltou o 7 vem para cá. Observa que esses 4 elementos aqui, eles não vão no meio. Por quê? Porque eles fazem parte somente de A. Por isso que ele não vai aqui no meio. Só vai aqui no meio quem faz parte de A e faz parte de B. Vamos olhar o conjunto B agora. Já foi colocado lá o 0, o 2, o 4, o 6. Está aqui ele, 0, 2, 4 e 6. Só falta o 8, então o 8 vem para cá. Observa que aqui eu tenho a representação, na forma de diagrama de Venn, do conjunto A, do conjunto B e a interseção entre eles. E aí observa, quem vai ser a interseção? Quando você vê no diagrama de Venn, vai ficar muito fácil de você identificar a interseção. São justamente os elementos que estão aqui no meio, olha, que fazem parte dos dois conjuntos. Tá? Então, a interseção vai ser 0, 2, 4 e 6. Pronto. Como é que eu posso representar isso? Dessa forma. A interseção B vai ser igual. Aí eu vou colocar os elementos aqui, ó, entre chaves, eu vou colocar 0, 2, 4 e 6.
que são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos, ok? E aí, da mesma forma como a gente trabalhou na união, a gente vai trabalhar na interseção de conjuntos, quando a gente vai fazer a pintura, que aí é a situação que a gente tem, a achure e a interseção dos conjuntos M e N. Agora a gente vai achurar somente a interseção. Tá? E aí, como a gente já identificou que a interseção é o que está no meio, faz parte dos dois, a gente teria que achurar esse pedaço aqui, olha. Seria isso aqui, só. Que faz parte dos dois conjuntos. Aqui, borrou um pouquinho a pintura, mas esse pedaço aqui só. Que faz parte dos dois conjuntos. Isso aqui seria a parte que a gente iria achurar. Ou seja, somente a interseção entre os conjuntos M e N. Tá? E aí a outra situação, olha só. A gente vai fazer com os conjuntos M e N, sendo que N está contido em M. Como é que a gente vai achurar a interseção entre eles? Lembra que a interseção é o que faz parte dos dois. O N não está dentro do M, ele não está contido, então ele faz parte dos dois. Então, seria na verdade aqui todo o conjunto N, seria a parte que a gente iria achurar aqui, todo o conjunto N. Por quê? Porque todo o conjunto N está tanto no N como no M, ok? Então, seria a parte que a gente iria achurar aqui, que é a interseção dos conjuntos M e N. E aí, uma outra situação que pode aparecer, que é essa daqui, M e N não têm nenhum elemento em comum, por isso eles estão separados. E aí, para a gente fazer a interseção entre eles, a gente diz que a interseção entre eles é um conjunto vazio. Tá? Por quê? Porque, se a gente for observar, não tem nenhum elemento que faz parte dos dois aqui, ó. Eu não tenho como achurar um pedaço que faz parte dos dois, porque eles estão separados totalmente. Isso quer dizer que não tem nem... Todos os elementos de M são diferentes de todos os elementos de N. E a gente representa dessa forma. A interseção B é igual a quê? Conjunto vazio. Esse símbolo aqui é de conjunto vazio. Mais um símbolo para você aprender, que você vai precisar lidar com esses símbolos aqui, beleza? Então, a interseção B, conjunto vazio. E quando isso acontece, olha, quando a interseção B é um conjunto vazio, a gente diz que esses conjuntos são o quê? São disjuntos. Aqui eu usei as letras A e B, né? Mas seria M, interseção N, conjunto vazio. Coloquei A e B porque geralmente é o que a gente acaba utilizando mais, mas pode ser qualquer letra e geralmente a gente representa ela por letra maiúscula, tá? E aí, o detalhe é que quando é vazio a interseção entre eles, a gente diz que esses conjuntos são disjuntos, ou seja, eles são separados, ok? Então, é o caso aqui, esse terceiro caso aqui, onde M e N são separados, já que a interseção entre eles é um conjunto vazio, a gente diz que M e N são conjuntos disjuntos, ok? E as propriedades da união e da interseção. Olha só, dados três conjuntos A, B e C, valem as propriedades. Observa que a gente começou vendo com dois conjuntos, a gente vai ver com três agora, que é para a gente começar a ver mais coisas a respeito de conjuntos, que é justamente quando a gente trabalha com as propriedades. Tá? Então, existe a propriedade comutativa, ela é a primeira propriedade que a gente vai ver. Então, a gente está considerando três conjuntos aí, para a gente entender, que seriam os conjuntos A, B e C. Tá? Na propriedade comutativa, a gente vai usar dois conjuntos só, o conjunto A e B. O que é que a gente vai identificar aqui? Que A união B ele é igual a B união A. Por quê? Lembra lá que se eu estou juntando todos os elementos de A com todos os elementos de B, é a mesma coisa de eu dizer que eu estou juntando todos os elementos de B com todos os elementos de A. O resultado é o mesmo. A gente vai ter os mesmos elementos. Por isso se aplica a propriedade comutativa na união entre conjuntos. E também isso se aplica na interseção. Que aí observa, A interseção B é igual a B interseção A. Observa que é o seguinte, a gente vai estar procurando aqui em A interseção B os elementos que fazem parte de A e B ao mesmo tempo. Seria a mesma coisa que eu dissesse, são os elementos que fazem parte de B e A ao mesmo tempo. Tá? Então, se aplica aqui a propriedade, essa propriedade é chamada propriedade comutativa. Okay? A segunda propriedade é a propriedade associativa. Como é que funciona? Aqui a gente vai utilizar três conjuntos, que são os conjuntos A, B e C, para a gente identificar isso. Na propriedade associativa, eu tenho aqui, ó, A união B, tá? A gente teria que fazer a primeira união entre eles para fazer a união com C. Isso aqui seria igual a fazer ó, B união C primeiro para fazer a união com A. Observa, eu vou estar juntando todos os elementos de A e B, que fazem parte de A ou fazem parte de B, ou seja, eu vou estar reunindo todos os elementos de A e os elementos de B, para depois unir com os elementos de C. Não é a mesma coisa que eu unir os elementos de B e C para depois unir com os elementos de A. De qualquer forma, eu vou estar juntando todos os elementos juntos ali, então vou estar trabalhando com a união de todos eles.
Isso é propriedade associativa, quer dizer que tanto faz eu começar a fazer a união de um lado ou do outro, eu vou chegar no mesmo resultado, ok? E isso vale também para a interseção. Porque observa, se eu fizer aqui A interseção B, aí eu vou ter os elementos que fazem parte de A e B ao mesmo tempo. Para verificar para verificar ainda os elementos que fazem parte de C e fazem parte de A e B. Ou seja, seria a interseção entre todos eles aqui. Eu teria a interseção entre A, B e C. Se eu fizer a interseção de B e C para verificar qual faz interseção com A ainda, seria a mesma coisa, porque eu teria a interseção entre os elementos de A, B e C do mesmo jeito. Então, a propriedade associativa, ela se aplica tanto na união quanto na interseção também, beleza? E a propriedade distributiva. A propriedade distributiva, ela já une, a gente já utiliza união e interseção juntos. Observa que o que é que eu tenho aqui, olha. A união B com, a interseção B com união C vai ser igual a interseção B união com a interseção C. Vamos entender aqui como é que funciona essa distributiva. Lembra que a distributiva é aquele famoso chuveirinho, onde a gente faz a distribuição aqui das operações. A gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou colocar aqui, ó, A interseção B. Preste atenção que esse A interseção, ele faz interseção com B e com C, ok? Então, aqui, ó, A interseção B é a primeira operação que a gente vai separar ali da distributiva, que é isso aqui, ó, A interseção B. Preste atenção, eu fiz A interseção B e coloquei para cá, ó, A interseção B. E aí, o elemento que vem para cá para o meio, ó, é justamente a união, vem para cá para o meio, ok? Por quê? Porque eu vou colocar outra operação, que é A interseção C, que vem para cá, ó, A interseção C. A distributiva, ela se aplica dessa forma. Então, você vai verificar que essa operação que está aqui no meio, ela vai ficar no meio entre os parênteses, beleza? Você vai fazer a operação, essa operação do elemento aqui, A interseção com B, vem para cá. Depois A interseção com C, vem para cá. Beleza? Isso aí é a aplicação da distributiva, aquele famoso chuveirinho, como o pessoal conhece. Beleza? E aí, se a gente for observar aqui, olha, como que ficaria isso aqui no diagrama de Venn, né? Eu teria aqui A interseção B, união com A interseção C. Vamos lá. A interseção B seria esse pedaço bem aqui, olha. A interseção B. Eu vou unir ele com quem? Com A interseção C. A interseção C é esse pedaço aqui, ó. Por isso, o que está achurado aqui é esse pedaço e esse aqui, que seria A interseção B unido com quem? Com A interseção C. Ok? Seria a mesma coisa do que se eu fosse olhar para cá, olha. B união C. Olha só. B união C. Esses seriam esses dois aqui. Que fazem interseção com A. Olha só. B união C que faz interseção com A. Que faz interseção com A é só esse pedaço aqui, ó, que está achurado. É a mesma coisa. Tá? Por isso se aplica a propriedade distributiva, porque seria a mesma aplicação. Tanto é que isso daqui se aplica tanto eu utilizando primeiro a operação aqui de interseção e depois a de união, também se aplica se eu usar primeiro a operação de união e depois a de interseção. Que aí ficaria a mesma distributiva, olha só, A união com B interseção C vai ficar igual a união B interseção com A união C. Vamos ver como fica a distributiva. A distributiva ela fica dessa forma. A gente vai ter aqui, olha, A união B, coloca aqui. Quem é que vem para o meio? Ó? A interseção. Aí vai ficar aqui, no outro parêntese, A união C, que veio para cá. Então, a gente tem a aplicação da mesma propriedade, tanto a gente começando utilizando a interseção e depois a união, como o contrário, utilizando primeiro a união, depois a interseção. A gente vai ter a aplicação da distributiva, uma propriedade que funciona nos dois casos. Por isso, ela é a terceira propriedade, tá, da união e da interseção de conjuntos. Beleza? E a quarta propriedade, olha só, A está contido em B, lembra lá que está contido, é equivalente a A união, aí é equivalente ao quê? Se eu tiver A união B, vai ser igual ao conjunto B. E também é equivalente, quando eu tiver A interseção B, vai ser o próprio conjunto A. Vamos entender isso aqui. Observa logo que A está contido em B. Se A está contido em B, eu representando no diagrama de Venn, eu vou colocar aqui o A dentro do B, ok? Não é do lado, não é separado, é dentro. Por quê? Porque ele está contido.
Então, você tem que prestar muita atenção nas informações que uma questão te dá. Se ele está indicando que um elemento está contido em outro, se eles são disjuntos, como a gente viu agora há pouco, você precisa ficar muito ligado nisso daí. A quarta propriedade, ela fala de quando um conjunto está contido no outro. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, A está contido em B. Observa que nos dois exemplos eu coloquei A dentro do B. Ó. Por quê? Porque é a primeira situação que eu tenho, que A está contido em B. Aí a gente vai ver aqui, ó, A união B vai ser quem? O próprio B. Porque se eu unir os elementos de A com os elementos de B, o resultado eu vou ter quem? Todo o elemento B aqui. Até porque o A está dentro, ele está contido, ele faz parte do B. Então, por isso o resultado é todo o conjunto B. E a interseção, que é a segunda parte que a gente viu aqui, a interseção B é igual a A. Observa, lembra lá que a interseção é tudo que faz parte do A e faz parte do B. Então, são só os elementos que estão aqui dentro do A que fazem parte de A e B. Por isso, o resultado é o próprio A. Lembrando que isso ocorre por quê? Porque A está contido em B. Beleza? Ou seja, quer dizer que um elemento está contido dentro do outro. Aí você só precisa observar se o resultado vai ser, se é união ou interseção. Na união, o resultado vai ser todo o conjunto que eu tenho na parte externa, aqui, né, nesse caso, e se é interseção, todo o conjunto está na parte interna. Ok? Então, essa é a quarta propriedade da união e da interseção de conjuntos. Uma outra operação que a gente vai ver é a diferença entre conjuntos. Também você precisa conhecer. Olha só, dados os conjuntos A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não a B. Olha só, a representação que a gente vai ter aqui A menos B, né, que é a diferença entre A e B, vai ser igual a x. Lembra lá que o x ele representa qualquer elemento, qualquer número. Tal que é o significado desse símbolozinho aqui. X, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Por isso é uma ideia de diferença, de subtração. Por quê? Porque eu vou retirar todos os elementos que pertencem a B. Se eu tenho aqui A menos B, eu vou retirar todos os elementos que pertencem a B e ficar com os que pertencem a A, mas não pertencem a B. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho o conjunto A aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. São os elementos de A. Os elementos de B, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Ok? Quem vai ser a diferença? Preste atenção, a diferença não é A menos B que eu tenho aqui? Então, vão ser todos os elementos de A que pertencem a A e todos os elementos que não pertencem a B. Ou seja, eu vou observar logo que tem A e B que são comuns. Se eu for observar aqui, eu tenho o 29. Tem mais algum? Não. Só o 29 pertence a A e B. Ou seja, são todos os que pertencem a A e não pertencem a B. Só ficaria o 29 de fora. O resultado seria, então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Pronto. Essa seria a diferença entre os dois conjuntos, tá? Entre A e B. Colocando no diagrama de Venn, vamos lá. Para a gente representar isso no diagrama de Venn, depois a gente coloca o resultado final. No diagrama de Venn, faltou um número aqui que eu não tinha prestado atenção. Olha, o 23 faz parte dos dois, beleza? Então, o 23 também vai ser retirado aqui do resultado. Vamos ver aqui como é que fica. Eu tinha passado batido no 23. Olha só. Então, eu tenho aqui o elemento A e também eu tenho o conjunto A, desculpa, e tenho o conjunto B, beleza? Conjunto A e conjunto B. No conjunto A, está aqui os elementos dele, ó, 21, 22, até o 29. Eu já vou observar logo o que faz parte dos dois, e é importante você ficar muito atento para não passar batido em nenhum número, tá? Como aconteceu agora há pouco. Então, a gente observa que o 23 faz parte dos dois, ó, o 23. Então, eu vou colocar aqui, ó, no meio dos dois. O 29 faz parte dos dois, então, eu vou colocar aqui o 29, faz parte dos dois, ok? E aí, a gente vai estruturar aqui o conjunto A, que é o restante, ó, o 21 está aqui, o 22 está aqui, o 23 já coloquei aqui no meio, né? 24 aqui, 25 vem para cá, 26 aqui, 27 está bem aqui, 28 aqui também, e o 29 já estava lá no meio, que foi o que a gente colocou primeiro. Do conjunto B, está aqui o 2, o 3, o 5, tá aqui, o 7, o 11, o 13, tá aqui, o 17, está bem aqui, o 19, tá aqui, o 23 já estava lá no meio e o 29 também já estava lá no meio, ok? Aí, observa, eu vou fazer
A menos B. A menos B são todos os elementos que estão em A e não estão em B, ou seja, vai ficar de fora esses daqui, olha. O resultado vai ser 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28. Está aqui, A menos B, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28. São justamente os elementos que estão aqui. Aí alguém pode me perguntar, professor, e se fosse B menos A? Aí, se fosse B menos A, ficaria 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Tá? Por quê? Porque seria todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, você tem que ficar muito atento, vai ser quem menos quem. Aí, nesse caso, como é A menos B, você vai utilizar todos os elementos de A e vai retirar os elementos que pertencem a B. Por isso, esses daqui ficam de fora. Beleza? Então, essa aqui vai ser a operação de diferença entre conjuntos. E também a gente vai ver como é que a gente vai fazer para achurar a diferença dos conjuntos MN. Olha só, nesse caso aqui, observa que a gente vai achurar a diferença. A diferença entre M e N não são todos os elementos que pertencem a M e não pertencem a N, então seria justamente esse pedaço aqui que a gente iria achurar com muito cuidado para não chegar aqui na interseção entre eles, tá? A interseção entre eles não. Seria somente esse pedaço. Por quê? Porque a interseção entre eles pertence a N também. Então, tudo que pertence a M e não pertence a N. Por isso, a gente iria achurar somente esse pedaço aqui. Ok? E na outra situação, quando N está contido em M, olha só, eu estou fazendo a diferença de M e N, ou seja, M menos N. Ou seja, tudo que pertence a M e não pertence a N. Ou seja, a gente iria achurar tudo que está em volta aqui, menos o conjunto N. Tá? A gente iria aqui achurando tudo. O conjunto N ficaria de fora. Aqui. Eu não estou achurando completamente os desenhos, mas só para você ter uma ideia de que parte do desenho seria achurado aí. Beleza? Então, a gente teria aqui a diferença de M e N. E nesse caso, quando os conjuntos são disjuntos, né, eles estão separados, eu fizer M menos N, então são todos os elementos que pertencem a M e não pertencem a N, ou seja, vai ser o próprio conjunto M, porque aqui eu não tenho elementos que fazem parte de N, então eu posso aqui achurar o conjunto M completamente, ok? Então aqui eu teria achurado M menos N, ok? Então essa é a diferença de conjuntos quando você vai precisar achurar, identificar para você pintar só a parte que vai ser referência do resultado, beleza? E aí a gente vai aproveitar e ver alguns problemas com operações de conjuntos, não só identificando elementos para a gente chegar na resposta, mas com situações que são problemas também. E aí vamos ver esse problema aqui, numa sala de aula. 15 alunos jogam basquete como única atividade esportiva, 25 jogam futebol também como única atividade esportiva, e 7 praticam duas atividades, basquete e futebol. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes? Observa o seguinte, olha só, para a gente montar o diagrama de Venn. Já observa que aqui eu tenho 7 que praticam as duas atividades, então eu já vou ter no caso, uma quantidade de pessoas que praticam as duas atividades. Então, montei aqui o diagrama de Venn, olha, a parte do basquete vai ser esse conjunto amarelo e a parte do futebol esse conjunto verde, beleza? E a gente vai identificar os elementos deles, ok? Então, vamos começar aqui pela interseção. Observa logo que ele diz que 7 praticam as duas atividades, então vou colocar logo a interseção aqui que são 7, beleza? A gente vai verificar o próximo, o do basquete, que é 15. Por quê? Observa que aqui ele diz assim, 15 alunos jogam basquete como única atividade esportiva. Cuidado com isso aqui. Eu coloquei o 15 aqui, por quê? Porque esses 15, eles só jogam basquete, é a única atividade deles. Se a questão dissesse que 15 jogam basquete somente, esses 7 estariam inclusos nos 15, ok? Mas como não é o caso, aqui ele diz que os 15 jogam somente basquete. Então, eu posso colocar só 15 para cá. Ou seja, 15 jogam somente basquete, mas a quantidade de alunos que jogam basquete seria 15 mais 7. Tá? E a mesma coisa acontece com a galera do futebol lá. 25 jogam futebol também como única atividade esportiva. Então, essa parte verde aqui vai ser 25.
tá? Porque esses 25 jogam somente futebol. Mas a galera que joga futebol, todo o pessoal que joga futebol é 25 mais 7, ok? Não pode esquecer essa galera aqui. Então, só para a gente entender aí, o que a questão quer mesmo? Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes? Agora que a gente montou o diagrama de Venn, eu vou mostrar para vocês duas formas para a gente identificar essa resposta. Tá? Uma delas é se eu fizesse isso daqui, juntasse, eu fosse somar todo mundo que joga basquete, 15 mais 7, tá? Todo mundo joga basquete, 15 mais 7, 22. E todo mundo que joga futebol, 25 mais 7, que seria o quê? 32. Observa que eu somei o 7 duas vezes, por isso eu preciso subtrair 7 para a gente chegar ao resultado. Então, eu faria 22 mais 32 menos 7, resultado 47. Aí alguém já pode até ter observado e dizer, professor, tem uma forma mais fácil, não tem não? Tem também uma forma que é considerada também fácil, que o que era que eu poderia observar? Somar a galera que só joga basquete com a galera que só joga futebol e somar com a galera que joga os dois. Ficaria dessa forma, 15 mais 25 mais 7, que dá o mesmo resultado, 47. Tá? As duas formas de resolver são corretas, tá? Tanto que as duas chegam no mesmo resultado. Então, você pode optar aí para que for mais fácil, para que ficar melhor para você utilizar para resolver a questão. Então, aqui, quantos alunos foram pesquisados? 47. A gente chegou ao mesmo resultado de duas formas diferentes. Tá? Problemas ainda com operações de conjuntos. A gente vai ver um outro problema. No supermercado, 150 pessoas compraram refrigerante C. 75 compraram refrigerante P. Quantos compraram os dois refrigerantes, sabendo que foram pesquisadas 200 pessoas? Olha só, aqui ele está dizendo que 150 pessoas compraram refrigerante C. Não está dizendo que compraram somente refrigerante C, mas que compraram refrigerante C. Então, pode ter gente aqui que comprou refrigerante P também. 75 compraram refrigerante P. Não está dizendo que compraram somente o P. Está falando que compraram P. Ou seja, pode ter gente que comprou o refrigerante C também. Professor, e agora? Como é que a gente faz para resolver isso? Um detalhe. A gente precisa observar qual é o universo, nesse caso. O universo, no caso, é o total de pessoas que está sendo pesquisado. Está aqui, está dizendo que são 200 pessoas. Por que eu preciso observar o universo? Eu vou somar esses dois valores aqui, 150 mais 75. Ok? Então, se eu fizer aqui, 150 mais 75, aí eu vou subtrair 200. Tá? Porque aí 150 mais 75 vai dar 225, menos 200 vai dar 25. Ou seja, 25 pessoas é justamente a galera que comprou tanto o refrigerante P quanto o refrigerante C, comprou os dois refrigerantes. Tá aqui o que a questão estava me pedindo. Quantos compraram os dois refrigerantes? 25 pessoas compraram os dois refrigerantes. Tá? Observa que eu montei o diagrama de Venn aqui até para facilitar a visualização. Por quê? A gente tem a galera que comprou C, tem a galera que comprou o P, a questão queria esse meio aqui, quem comprou os dois refrigerantes. Então, eu somei todo mundo daqui do C com todo mundo do P, e aí eu subtraí o total, para a gente saber quantos tinham comprado os dois refrigerantes. Beleza? Mas aí o que a gente vai fazer? Só para a gente verificar se realmente está correto o que foi feito, a gente pode verificar quantas pessoas compraram C e P para a gente fazer os testes. Observa o seguinte, que para a gente identificar quantos compraram refrigerante C, a gente vai observar aqui que 150 pessoas compraram refrigerante C, ok? Só que dentro desses 150 está incluso 25, não esquece disso. Então, para saber quantos compraram somente o C, que vai ser essa parte amarela, eu vou ter que fazer 150 menos 25, que é a continha que está bem aqui, que vai dar 125. Ou seja, 125 foi a galera que comprou somente C. Tanto que você pode observar que é 125 mais 25, vai dar 150 a galera que comprou C. Tá? A galera que comprou refrigerante C, 150 pessoas, está incluso tanto o pessoal que comprou somente o C, quanto a galera que comprou os dois. E a mesma conta a gente vai fazer para o refrigerante P. Alguém pode perguntar, professor, eu preciso fazer isso daqui? Não, na verdade, isso aqui é só uma verificação para a gente ver se está ok o cálculo que foi feito aqui. Mas o seu cálculo ele poderia ser encerrado bem aqui. A ideia é a gente poder fazer uma análise melhor, tá, da própria questão. E aí, observa o seguinte. Aqui, eu tenho aqui a galera que comprou o refrigerante P. Não foi 75? Só que eu tenho 25 que comprou os dois. Então, para saber quantos compraram somente o P, eu vou fazer 75 menos 25, que dá 50. Então, 50 pessoas compraram só o refrigerante P. Observa lá, 50 mais 25,
dá os 75, que é a galera que comprou o refrigerante P. Beleza? E aí, para a gente verificar, a gente pode utilizar qualquer um dos dois métodos que a gente utilizou agora há pouco, na questão anterior, para verificar se o total vai dar 200 mesmo. Que aí eu vou fazer o quê? 150. Aqui, 150 por quê? Porque seria 125 mais 25. É aquele primeiro método que eu mostrei para vocês, dá 150. A galera que comprou P, 50 mais 25, 75. Como o 25 foi somado duas vezes, subtrai o 25. Então, vai ficar 150 mais 75, 225, menos 25, 200. Ok? Então, a gente verifica, olha, que realmente foram 200 pessoas, foram pesquisadas, está ok, está batendo com o que a questão me informou da quantidade de pessoas, então esse cálculo está correto também. Tá? E aí um detalhe, professor, a gente pode fazer daquela outra forma que a gente fez no problema anterior? Pode, vou colocar agora aqui. A gente pode fazer a soma dos 125, que a galera comprou somente o C, mais 25, que a galera comprou os dois, mais 50, que a galera comprou somente P. Somando, 125 mais 25, 150, mais 50, 200. A gente verificou de duas formas diferentes que esse cálculo aqui está correto. Tá? Professor, poderia ter feito só esse cálculo aqui? Poderia, que você já chegaria ao resultado. A gente está fazendo uma questão de verificação. Isso aqui é só para a gente verificar, tá? Preencher o restante do diagrama de Venn e fazer a verificação se está ok. Beleza? Então, esse era o exemplo que a gente tinha lá. E aí, mais um problema, diz o seguinte, uma lanchonete vendeu 1.500 hambúrgueres, sabendo-se que 725 deles foram pedidos com queijo. Quantos hambúrgueres sem queijo foram vendidos? Observa o seguinte, olha só, ele vendeu 1.500 hambúrgueres, certo? 725 foram pedidos com queijo. Observa que esses 725, pela situação que a gente tem, eles estão contidos dentro desses 1.500, ok? Porque a gente vai ter os hambúrgueres que foram pedidos com queijo e os hambúrgueres foram pedidos sem queijo. Essa é a situação que a gente tem. Então, esses 725 estão dentro dos 1.500, eles estão contidos lá. Então, o diagrama de Venn, para a gente organizar ele ficaria dessa forma. Tá? Os hambúrgueres, aí está aqui os que foram feitos com queijo, estão dentro. Esse restante aqui seria o que foi feito sem queijo. Ok? Então, vamos organizar essas informações que a gente tem aqui. Observa que 1.500 são todos os hambúrgueres, incluindo os com queijo e os sem queijo. Tá? E os 725 vai ser somente os que foram feitos com queijo. Olha o que a questão está pedindo, quantos hambúrgueres sem queijo foram vendidos. Aí fica fácil, né? Se você tem um total de 1.500 hambúrgueres, 725 é com queijo, se você subtrair esses valores, você vai encontrar o sem queijo, que é o restante. Então, vai ficar 1.500 menos 725, o resultado 775. Então, essa parte aqui, olha, que é o hambúrguer sem queijo, foram 775 hambúrgueres foram feitos sem queijo. Beleza? Então, essa era a aula que a gente tinha para hoje. A gente vai encerrando por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Tá, galera? Então, a gente vai encerrando por aqui. Essa era a aula que a gente tinha para hoje. Até mais. Valeu!